Graça e paz a todos, bom dia. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos nos aproximando da reta final do trimestre. Estaremos fazendo a 11ª lição no dia de hoje. Eu quero já dar início orando em favor dos irmãos, em favor da Igreja do Senhor. E depois estaremos louvando o hino 126 da nossa harpa cristã. E depois, no final da lição, nós vamos louvar o hino 303 da harpa cristã. Vamos orar nessa manhã para que nós possamos ser forjados por Deus diante das crises, Que as crises, as intempéries da vida, os problemas, as dificuldades, que nós possamos ser lapidados e forjados para suportar as nossas lutas, as nossas tribulações e também ajudar aqueles que precisam também no momentos de dificuldade. Oremos ao Senhor. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui, Senhor, estou, Papai, como instrumento nas Tuas mãos, para, Pai querido e Santo Eterno, ensinar a Tua palavra, me dá capacidade através do Teu Espírito Santo, coloca, meu Deus, no coração dos ouvintes, meu Deus e meu Pai, o entendimento pleno e completo, meu Deus, aquilo que eu não posso alcançar, mas que o Teu Espírito Santo venha esclarecer, Senhor, como sempre tem feito, esclarecido no coração dos Teus filhos. Pai querido Santo, abençoe este mundo, essa cidade, este país, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, entrar com providência, fazendo, meu Deus e meu Pai, com que todo esse problema, essas dificuldades, ó Pai, essa pandemia venha cessar e passar e nos proteger, Senhor, deste vírus, ó Deus eterno. Pai Santo e Eterno, aqueles que foram acometidos, meu Deus, que os familiares, ó Pai, possam alcançar a cura, a libertação, e os que perderam seus entes queridos, Senhor, que o Senhor venha confortar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós estamos passando por momentos difíceis que nunca passamos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mas o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Abençoa cada vida, cada irmão. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Graças a Deus, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos louvar então o hino 126 da nossa harpa, para que nós possamos adorar o nome do Senhor nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louve comigo, no hino 126 da harpa cristã. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. Mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Nas alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ver. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos em poesias em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém.
Graças a Deus, aquele que for mais forte, né, que for mais ferido no coração, mais da glória do Senhor há de ter. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Nós estaremos dando início a essa escola dominical, tá? Você que estiver aí na sua casa, deixa eu acessar aqui os slides, meus irmãos. Já vou passar para vocês aqui. Certo? Que Deus abençoe nossas vidas nessa manhã. Quero dar minha paz do Senhor a todos os irmãos, né? A todos que estiverem, né, nessa manhã acompanhando juntamente conosco. Vou acertar aqui. Glória a Jesus. Deus seja louvado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nosso Deus é Deus de vitória. Amém, meus irmãos? Está tudo em ordem aqui os slides. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos que entraram aí, né? Nosso irmão Toninho, presbítero da nossa igreja. Nossa irmã Débora Santos. A todos os irmãos que já estão nos acompanhando nesta manhã. Então vamos aí na escola dominical, terceiro trimestre. Nossa irmã Fátima Freitas, paz do Senhor. Vamos para a lição de número 11, enfrentando as fornalhas da vida. Objetivos da lição nesta manhã. Nós vamos aprender, meus irmãos, né, mostrar que não devemos nos curvar ao mundo, tá? Não podemos nos curvar ao mundo. Ressaltar que Deus nunca nos deixa só e revelar que é no fogo que somos testados. É na hora da angústia e da tribulação que eu e você nós seremos testados diante do Senhor. Então a lição de número 11... A lição é enfrentando as fornalhas da vida, tá? Esta é o tema da lição nesta manhã. Aí tá aí a imagem aí de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Foi lançado na fornalha de fogo ardente e o Senhor estava com eles ali na fornalha. Nós vamos estar então fazendo esta lição 11. O texto áureo diz assim: Então o rei o fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego na província da Babilônia. No livro de Daniel, capítulo 3, verso 30. Aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Esta é uma verdade que está aí para a gente poder colocar mesmo no nosso coração. Todo aquele que guarda a palavra de Deus, ele é guardado também por ele. O texto de referência agora é Daniel, capítulo 3, do verso 13 ao verso 15. Diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, eles disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vós prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Tá? Então está aí o texto de referência da lição. Nós vamos aprender nessa lição 3 tópicos importantes: 3 jovens amigos de Deus, fé em tempos difíceis e um Deus que confunde o inimigo. Para a gente poder iniciar essa lição, meus irmãos, você tem que ter no coração, na sua mente, né, na sua alma e no seu entendimento este ponto de partida aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então qual que é o ponto de partida desta lição nesta manhã? É preciso ser fiel a Deus em qualquer circunstância, tá? Então tá aí a mensagem primordial desta lição. Tá? É preciso ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Aí está escrito no slide: com fé em Deus, até a maior prova de fogo será vencida. Meu irmão, se você conseguir assimilar esta frase, né? E esse entendimento a qual Deus colocou, né, para que nós pudéssemos estar atentando na sua grandeza, esse é o ponto de partida. Então é preciso ser fiel em Deus em qualquer circunstância, tá? Não ser fiel em Deus somente quando tem bonança, quando as coisas estão indo bem, quando eu estou indo para a igreja glorificando e exaltando a Deus. Não, em qualquer circunstância nós temos que ser fiel ao Senhor, que qualquer luta, qualquer prova de fogo será vencida.
Tá? Então que Deus possa colocar isso no nosso coração. Então nesta lição nós veremos a bondade de Deus ao enviar o seu anjo para livrar seus servos da fornalha de fogo. Veremos que Deus guarda de todo mal aquele que persevera firme, seguindo os seus ensinamentos. Então aqueles que permanecerem firmes, seguindo os ensinamentos de Deus, vai ter a misericórdia de Deus e a graça de Deus e a salvação do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Lição 1, a parte 1 da lição, tá? 3 jovens amigos de Deus. Aí você vê o slide aí, que eu peguei para vocês. Mesmo eles sendo capturados e levados cativo, eles permaneceram com a devoção a Deus. Então você vê aí já no primeiro slide aí, que eles eram hebreus, judeus, que viviam lá em Israel, em Jerusalém. Quando o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, sequestrou, matou, pilhou a cidade e levou esses jovens cativos lá para poder morar na corte do rei, tá? Então você vai ver aí que eles foram levados cativos, presos e prisionados. Por muito tempo o povo de Israel sofreu grandes perseguições, meus irmãos, tá? E não foi a primeira, não foi a última, e só será ainda a maior perseguição, vai ser no dia da última semana de Daniel, lá conforme está prescrito no livro de Daniel, tá? Mas não faz parte da lição, mas só para os irmãos entenderem que ainda falta uma semana para Deus ter um acerto de conta com o povo de Israel, tá? Das 70 semanas profetizada no livro de Daniel. Mas eles foram levados cativo aí, tá? Na Babilônia, mas mesmo na Babilônia lá eles mostraram realmente que eles eram devotos ao Senhor. O que eu quero que você entenda nesta manhã? Irmãos, hoje infelizmente está em voga, né? Infelizmente hoje está claro, nítido no meio evangélico, no meio gospel, né? Que agora mudou o nome porque é cristão, gospel, evangélico, a intenção de ser cristão somente dentro da igreja. Dentro da igreja as pessoas lá se mostram devotos, firmados na palavra, isso. Mas quando sai do seu dia a dia, quando sai fora, do convívio religioso, eles não são a mesma pessoa, né? É por isso que tem muito escândalo acontecendo hoje no meio evangélico. E que eu gosto de sempre dizer, e ensinei na terça-feira no culto de ensino da palavra de Deus, Deus me deu graça para poder transmitir este ensinamento acerca dessas coisas, que infelizmente muitos estão dentro conosco, mas não pertencem a nós. Muitos estão dentro da igreja, mas não pertencem à igreja. Então, meus queridos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego aqui, eles demonstraram que verdadeiramente eles eram amigos de Deus aonde eles estavam, não somente em Jerusalém. Eles foram fiéis a Deus em Jerusalém, foram fiel também a Deus na Babilônia. E olha que não era fácil ser fiel a Deus na Babilônia. Nós vamos ver no decorrer dos estudos desta manhã quão duro foi para aqueles jovens estar lá, tá? Então que nós possamos estar atentos nesta manhã a esta lição, para que nós possamos entender a vantagem, de nós permanecermos fiéis ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então esses 3 jovens foram levados cativos para a Babilônia, tá? E lá eles tiveram que passar por uma dura prova, tá? Para mostrar verdadeiramente a sua fidelidade para com o Senhor. Aí está aí o texto, nem tudo que reluz é ouro. Nessa passagem aqui, meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham que viver ali na Babilônia, e eles tinham que viver como os babilônicos, tá? Então tinha que ter um processo de aculturação dos cativos. Então todo mundo que era levado cativo para a Babilônia, eles tinham que aprender e viver de acordo com os preceitos daquele lugar. A cultura daquele lugar. Só que a cultura daquele lugar é uma cultura pagã, que ia contra os preceitos, dos ensinamentos do povo judeu. E contra os preceitos do povo de Israel. E esses 3 jovens, dentro do palácio do rei, mesmo ali vivendo diante da presença do rei, sabendo se eles não obedecessem à ordenança do rei, poderiam sofrer sanções, castigos, muitas vezes até a morte, mas mesmo assim, eles não se entregaram ao processo de cultura daquele povo. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Infelizmente, a igreja do Senhor está tendo um processo de aculturação, pegando a cultura do mundo, a cultura mundana e trazendo para o seio da igreja. Aí trazendo para o seu seio familiar, trazendo para o seu convívio, Hoje tudo que o mundo faz, os cristãos, que se diz cristão, também estão fazendo.
Todos aqueles que se dizem que estão na casa de Deus, adorador do Senhor, estão fazendo coisas mais horripilantes e mais horríveis ainda que muitas vezes as pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a sua palavra, tá? Então ali eles viveram o processo de aculturação naquele lugar, mas eles rejeitaram ser iguais a eles, permaneceram iguais aos seus ensinamentos que eles obtiveram desde criança em adorar e temer ao Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de Israel, tá? Então ali tinha um processo de aculturação e foi oferecido para eles ali comer das iguarias do rei. Eles eram obrigados, né, a viver ali, a aprender aí a cultura, né, a assimilar a cultura, deveria adaptar-se ao regime, né, alimentar daquele povo, que era carne sacrificada a ídolos, era tanta coisa que aquele povo fazia, tá? Teriam que fazer isso para poder assimilar, né, e viver como verdadeiramente cidadãos da Babilônia. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Você verdadeiramente é cidadão do céu ou você é verdadeiramente cidadão da terra? Tá? O que você está vivendo, a sua conduta, o seu modo de agir, o modo de pensar e as suas atitudes é de cidadão do céu ou cidadão do mundo? Então fica aí a pergunta para você, tá? Que cabe você responder para você e não também pegar a sua vida e comparar com a vida de outro cristão, de outro irmão. Eu não sou igual fulano, igual ciclano. Isso não pode acontecer, que aí já é julgamento, tá? Cada um sabe do seu ser, da sua vida. É você que tem que saber quem você é, tá bom? Então, mas esses 3 jovens aí permaneceram obedientes ao conhecimento que tinham aprendido acerca de Deus e da sua palavra, tá? E ficaram firmes naquilo que foram ensinados, ficaram firmes naquilo que aprenderam. Infelizmente hoje a igreja do Senhor, muitos que estão junto conosco, não fica firme naquilo que aprendeu e nem firme na presença de Deus, tá? Então, quando nós somos fiéis em obedecer ao Senhor, Ele nos ajuda a cumprir o nosso propósito. Se você que está sofrendo a aculturação do mundo, o mundo está tentando te seduzir, o mundo está tentando, né, agarrar você com os seus desejos, com as suas concupiscências. Se você permanecer firme no propósito, Deus te ajuda a vencer este desejo, este mundo, tá? Então você precisa vencer, meu irmão, essas tentações, porque nem tudo que reluz é ouro, tá certo? Nem tudo aquilo que parece bonito é bonito. Quem não se lembra, né, da serpente tentando enganar a Eva? Mostrou para ela aquele fruto, né? Ela olhou o fruto e desejou. Então cuidado com o que você está olhando, você está desejando, tá? Nem tudo ali do que está reluzindo ele é ouro. Aquilo pode trazer um transtorno terrível para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, tá bom? Então eles não se contaminaram com as iguarias do rei, não se contaminaram. O que eu quero que você entenda nesta manhã sobre isso? Não se contaminaram com a cultura apagando o mundo, tá? Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Hoje, infelizmente, tá todo mundo dizendo, todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Tá? Você não é todo mundo, né? Você é cidadão do céu, servo do Senhor. Você tem que ser exemplo, sal da terra e luz do mundo. Você tem que mostrar a sua fidelidade para com Deus em meio à aculturação do mundo, em meio às coisas do mundo, tá? Porque hoje os cristãos nem parecem cristão mais, tá? Os cristãos de hoje, né? Você vê aí fazendo guerra, luta, contenda, brigando, né? Partindo para cima, e esquece da palavra de Deus. Nós somos seres de paz, não de contenda, não é verdade? Nós somos seres que estamos misericordiosos como o Senhor. Aí então você não pode ficar conforme o mundo, tá? E Daniel propôs no seu coração e não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia, né? Portanto pediu para o chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, que era para ele se alimentar somente com verduras, né, e legumes. E a aparência desses jovens depois aí Deus deu graça através desse pedido ao eunuco lá. O eunuco não poderia fazer isso, porque se fosse descoberto pelo rei, ele seria morto também juntamente com os 3 jovens. Mas quando Deus está no negócio, meu irmão, até o inimigo tem que aceitar, né, os desejos do coração do servo e da serva do Senhor. Então quando você tem um desejo no seu coração, meu querido, não importa, você não vai se dobrar, né, às tentações do mundo. É o mundo que vai ter que se dobrar diante do Deus que fez os céus e a terra e mostrar que você verdadeiramente é um servo e serva do Senhor, tá? Lá em Daniel, capítulo de número 1, verso 8 e verso 9, vamos ver o que diz lá, tá? Daniel, capítulo de número 1, vamos ver aqui, verso 8 e verso 9.
Diz assim: mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Tá? Então, deu aí graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Então, conseguiu vencer as tentações. Meu irmão, eu não sei a prova que você está passando, em que você está sendo seduzido, tá? Mas olha, nem tudo que reluz é ouro. Você tem que se entender pela palavra de Deus o que você pode, o que não pode fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tá bom? Se vou trazer você para se afastar você da presença de Deus, não permaneça, tá? Nem tudo que reluz é ouro, tá bom? Então vamos aí, voltando aí a outra lição, né? Não deixe que os seus olhos te enganem, tá? Como eu falei, nem tudo que reluz é ouro, então não deixe que os teus olhos te enganem. Esses jovens escolheram fazer a diferença, meus irmãos. Eles escolheram fazer a diferença, tá? Não é porque um está indo na mesma direção que você vai na direção do mundo, que você tem que andar na direção do mundo. Não, nós temos que andar na contramão do mundo, tá certo? O cristão não anda de acordo com os padrões do mundo, tá ok? Quais são os padrões do mundo, meu irmão? Não estou falando aqui de veste, que eu posso ir na praia, não posso ir na praia, essas coisas que muitos anos, né, foi discutido na igreja, que eu posso assistir televisão, não posso assistir televisão, porque eu não posso cortar cabelo, não posso fazer barba, não posso fazer isso. Essas coisas, né, que foi moldado no coração dos cristãos passados, não é sobre isso que eu estou dizendo. Porque muitas vezes as pessoas não cortavam cabelo, não é verdade? Não ia para a praia, não fazia tantas coisas, mas mentia, enganava, comprava e não pagava, fazia fofoca, contenda. O que adianta? Né? Guardar o exterior, mas o interior está corrompido. Eu estou falando aqui, meus irmãos, em você fazer diferença da parte interior, você não ceder às concupiscências do mundo, tá? E não concordar com elas, porque infelizmente hoje o mundo, a igreja está concordando com o mundo. Não tem diferença mais entre de igreja e mundo, tá? Não estou dizendo, tem os remanescentes, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Lógico que tem na igreja ainda os remanescentes, porque são desse povo aí que Deus vai tirar do meio, tá? Os remanescentes, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, têm comunhão com Deus e com a sua palavra. Tá ok? Mas muitas pessoas dentro da igreja, nós entendemos que a igreja não está crescendo, a igreja está inchada. Eu sempre falo isso, a igreja está inchada, tá? A igreja não está tendo crescimento, a igreja está inchando. E que inchaço é sinal de doença, tá ok? Não é sinal de saúde. Tá? Para você entender, eu tenho a minha mão aqui do tamanho normal. Se ela poder pegar uma enfermidade e começar a inchar, vai continuar sendo a minha mão. Só vai estar fazendo o quê? Está tendo coisas impuras dentro da minha mão, né? Que com certeza está causando inchaço, né? Acúmulo de líquido, pulso, sei lá o que seja que esteja inchando a minha mão aqui. Tá ok? Aí o que vai acontecer? Eu tenho que fazer um tratamento para poder restabelecer a minha mão. E esse tratamento vai ser o arrebatamento da igreja, onde Deus vai vir tirar do meio dos peixes, né? Do seu aquário, os peixes que foram escolhidos. Do meio do cordeiro, do rebanho, os rebanho escolhido, tá? Onde vai pôr bode de um lado e ovelha de outro. Tá ok? Então, esses jovens resolveram fazer a diferença. Então, vamos ler Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos lá, Romanos 12, 2. Lá, Romanos 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, tem cristão que não sabe qual é a vontade de Deus. Tem cristão que não sabe que a vontade de Deus é amor, então ele prega o ódio. Né? Hoje tem uma cultura do ódio. Você vê irmãos aí lutando contra a igreja, lutando contra outras pessoas, lutando contra outra religião. Nós não somos da cultura do ódio, tá? Então, nós temos que renovar o nosso entendimento, tá certo? Que nós possamos não nos conformar com este mundo, mas experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. E para poder saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que aprender a palavra de Deus, meus irmãos. Você tem que vir para a escola dominical, você tem que participar dos cultos de ensino, você tem que ler Bíblia, você tem que se aprofundar no conhecimento do Evangelho de Deus.
Não ficar atento somente a ouvir a voz de outra pessoa e acreditar em tudo que é falado. Você tem que pesquisar, olhar na Bíblia Sagrada para entender qual é a vontade de Deus, porque cada um está mudando Deus ao seu bel prazer e à sua maneira. Hoje eu tenho um Deus vingativo, outro tem um Deus muito só amor, outro tem um Deus que é só justiça, outro tem um Deus tal, e cada um pega um atributo de Deus e faz um Deus ao seu bel prazer e à sua vontade. Mas nosso Deus não é só isso, Deus é um conjunto de todos os seus atributos. Tá ok? Então, para saber tudo isso, nós temos que estar na presença do Senhor. Tá? Então, o que eu quero dizer para você, não deixe que os seus olhos te enganem. Esses jovens escolheram fazer a diferença. Ou você é sal da terra e luz do mundo, ou você não é, tá bom? Porque dentro da igreja tem o trigo e tem o joio. Quais você vai ser? Qual você pretende ser? Tá? O trigo e o joio. Parece trigo, mas não é trigo. Tá ok? Então cabe a você entender nem tudo que os seus olhos, né? Não deixe que seus olhos te enganem. Não, se você vai mostrar que você realmente é trigo, se você fazer a vontade de Deus e amar a sua palavra. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 31. Atentai a este versículo, meus irmãos. Os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo ele passa. Meu irmão, tem pessoas usando deste mundo, irmão, abusando desse mundo. Cristãos que estão na igreja e abusam do mundo. Faz as coisas do mundo, anda conforme o mundo, né? Tudo que o mundo faz, ele também faz. Cuidado, tá? Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar, tá? Olha o que diz agora Gálatas, capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tá ok? Volto a repetir aqui, não tem nada a ver com os lazeres do mundo, em passear, se divertir, ir para shopping. Não estou dizendo isso, meu irmão. Abusar do mundo é fazer o que o mundo está fazendo em relação à palavra de Deus, indo contra a vontade de Deus, indo contra a palavra de Deus, tá? Fazendo aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Tá ok? Então cuidado, meu irmão, com o que você está vivenciando aí, tá? Não deixe que os seus olhos te enganem. Não é porque todo mundo está fazendo e não tem o juízo de Deus, mas o juízo de Deus vai vir. Tá? O juízo de Deus vai vir sobre este mundo e quando vier, ai, a Bíblia diz, ai, diz a palavra de Deus. Quando o juízo de Deus ele vier a este mundo, tá? Vamos ler também agora 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Então, né, esses jovens escolheram fazer a diferença. Então, você também, 2 Timóteo 2, 4, diz assim, ó. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, tá? Você está embaraçado com as coisas deste mundo, meu irmão? Você está embaraçado com as coisas desta vida? Está embaraçado com contenda? Embaraçado com compra e com inadimplência? Você comprou e não quer pagar? Tá? Você está embaraçado com contenda? Está embaraçado aí com fofoca? Está embaraçado com tantas coisas? Cuidado, tá? Cuidado, não é porque você está na igreja fazendo Santa Ceia, pregando, evangelizando, falando, mas se você estiver embaraçado com as coisas desta vida, cuidado, tá? Esses jovens escolheram fazer diferença onde que eles estavam. Eles eram hebreus, judeus, em qualquer circunstância. Então, cuidado da forma que você está vivenciando aí, tá? Olha que diz aqui Hebreus capítulo 11, verso 24 e verso 25. Diz assim, pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Mas olha o que diz o verso 25, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, né, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Tá? Cuidado, irmão, para você não querer ter o gozo do pecado, tá bom? Você vê pessoas aí, homens, né, maridos, casamentos sendo destruídos, né, divórcios, tantas coisas aí, filhos não obedientes a pais e mães. Cuidado, tá? O gozo do pecado, é gostoso, mas vai ter o acerto de conta, tá bom? Cuidado com esse dia. E para finalizar, nesse tema aí, para a gente poder aprofundar, para aprender com esses três jovens, esses jovens escolheram fazer a diferença, nada melhor do que ler na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, diz assim, olha só. Não ameis o mundo, nem que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, tá? Volto a repetir, meu irmão, o mundo aqui, Deus não está falando da natureza, né, dos lazeres, da festa, de viver, né, em felicidade com as coisas do mundo. Não é isso que Deus está dizendo, não. Deus está dizendo para você não adotar os regimentos do mundo. O engano, a mentira, a promiscuidade, a prostituição, o adultério, a fofoca, tá? Todo esse tipo de coisa que o mundo faz.
Deus está falando do sistema satânico que o mundo está vivendo. Tá? É do sistema a qual o mundo está tentando fazer para mim e para você sair longe da presença do Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então é isso que Deus está querendo nos ensinar nesta manhã. Então não deixe que os teus olhos te enganem, achando que, porque está fazendo é normal. Nem tudo é normal. Cuidado, por trás de tudo isso tem a seta satânica para desviar você do propósito e da vontade de Deus, tá? Então vamos entender outra coisa também. É muito importante você entender isso, irmão. As nossas escolhas mostram quem somos. É as nossas escolhas que vai mostrar quem nós somos, meus irmãos, tá? Tá ok? Não deixa com que isso venha fazer com que você aí fique aí achando que tá tudo certo, tá? Sumiu mais uma vez o slide aí, mas vamos lá, para você entender. Nossas escolhas mostram quem nós somos, tá? Quando eu falo para você que nossa escolha mostra quem nós somos, eu não estou falando aqui, tá, de escolhas por conveniência. Eu sou cristão por conveniência. Tá? Eu vou para a igreja por conveniência. É conveniente eu ir para a igreja, é conveniente eu mostrar que eu sou isso e aquilo. Mas, irmão, nós temos que mostrar que as nossas escolhas, Deus nos deu poder de decisão. Tá? Ninguém aqui é uma marionete que vai ser, Deus vai pegar você, não é porque você é cristão, não é porque você vai para a igreja, que você acha que Deus está me guiando agora, Deus vai me guiar, vou fazer. Não, você não é marionete, tá ok? Deus te mostra o caminho que deve andar. Deus nada mais é para nós como uma luz que ilumina o caminho. É você que vai andar por ela. Se você quiser andar pela luz iluminada por Deus, ou você vai entrar para o caminho das suas escolhas, e conforme está o slide aí, tá? É a minha vontade ou a vontade de Deus? Qual que eu vou fazer? Qual vontade eu vou fazer primeiro? A minha vontade ou a vontade de Deus, tá? Então nós não somos uma marionete. Todos nós temos poder de decisão sobre várias coisas das nossas vidas. Nós podemos até decidir se queremos amar e adorar a Deus ou não. Cabe a mim e a você achar se eu devo amar a Deus, adorar a Deus ou não, tá? Mas quando nós fazemos as nossas vontades e não a vontade de Deus, nós estamos mostrando quem nós somos. As nossas escolhas mostram quem nós somos, tá? Não é Deus que Deus vai ver através de nós, tá? É interessante nós entender uma coisa, conforme está lá em Jeremias, capítulo 32, verso do 38 ao 39, que diz assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos descendentes. Deus colocou em nós, irmão, um entendimento, um pensamento e uma só conduta, para que nós possamos andar diante do Senhor. Mas aí tem porém, né? Porém, entretanto, todavia, nós temos que entender uma coisa. Vou fazer a vontade de Deus ou fazer a minha vontade? Agora eu faço uma pergunta para você aí. Você está na igreja, mas você está fazendo a vontade de quem? As suas concupiscências? Está servindo a Deus por conveniência? É conveniente servir a Deus. Quando eu quero, mas quando eu não quero, eu não sirvo. Eu só sirvo quando eu quero, quando me é conveniente. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essas escolhas. Sadraque, Mesaque e Abednego e também Daniel, tá? E eles fizeram a escolha de querer adorar ao Senhor. Vamos ler mais um versículo aí, tá? Vou abrir para vocês aqui. Romanos capítulo 2, verso 6 e verso 8. Diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. O que você está seguindo? A verdade ou a mentira? A justiça ou a injustiça? O amor ou o ódio? Tá? Porque tem cristãos aí que só a graça do Senhor. Tá bom? Agora quem você é nessa história? Tá ok? Quem você quer escolher? Volto aí a repetir. Fazer a vontade sua ou a vontade de Deus? Então vamos entender mais um versículo aí. Tá? Mateus capítulo 7, verso 13 e o verso 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Olha, irmão, a advertência de Jesus. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam, a porta, tá? A escolha entre dois caminhos nos mostra o tipo de caráter que nos assumimos diante da busca de uma proximidade com Deus. É a escolha que você faz que mostra o seu caráter assumido diante de Deus. Você está se aproximando de Deus ou está se afastando de Deus? As suas escolhas te aproximam de Deus ou as tuas escolhas se afastam de Deus? As tuas escolhas estão de acordo com a palavra de Deus ou as suas escolhas estão de acordo com a sua vontade?
Esta é a questão, meu irmão. Essa é a questão. O pastor da igreja, né? Ele tenta, ele ensina, ele mostra, ele pede, né? Ele clama, né? Mostra o caminho da verdade. Mas ele não vai poder estar todo momento com vocês. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, ele está. Agora, qual a vontade de quem você está fazendo? A sua ou a vontade de Deus? Temos que refletir. Aqueles jovens, eles foram obrigados. A diferença desses jovens, irmãos, dessa lição de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram obrigados a exercer a vontade do rei da Babilônia. Eles tinham que sofrer o processo de aculturação. Eles teriam que adaptar-se aos ensinamentos, à adoração do Deus da Babilônia. Eles tinham que adorar, né, ali o rei como imperador, como sendo Deus na terra. Tinha que fazer tudo isso. Assim como César, né, era adorado como Deus na terra, né? E até hoje os romanos adoram, né, ali o seu ser como o vicário, né, como aquele que está realmente fazendo, né, intercedendo por Deus. Então esse é o ensinamento. Mas eles preferiram ficar longe da vontade do homem, fizeram a vontade de Deus. Então quero que você entenda nessa manhã uma coisa: as boas escolhas dos cristãos provocam resultados inimagináveis de Deus. As escolhas suas refletir na sua vida realmente, tá? Então nós temos que também aprender isso. Fé em tempos difíceis, meus irmãos. Fé em tempos difíceis. Olha aí, Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Tentaram, meu irmão, né? Falaram para eles poderem se prostrar, mas eles não fizeram. E há momentos difíceis da nossa vida, irmão, que nós não possamos nos prostrar. Não se prostra, meu irmão, diante das lutas, das afrontas, das aflições. Se você tem que se prostrar, é somente diante daquele grande Deus Todo-Poderoso, Senhor de Israel, Deus de Jeová, Javé e Yavé, o Deus que fez os céus e a terra, na pessoa bendita do seu Filho amado, Jesus Cristo. É diante dele que você tem que fazer, né? Aí Daniel capítulo 3, verso 18, ele diz assim, ó: jamais serviremos aos seus deuses ou adoremos a estátuas de ouro que o rei levantou. Daniel capítulo 3, verso 18, tá? Jamais eles iam se prostrar diante das estátuas aí do rei, tá certo? Então, uma coisa interessante nessa passagem, irmão, que a insanidade de um monarca, tá? Ele fez uma estátua e ordenou adoração. Você vê no desenho aí, todo mundo se prostrando, tá? Vou até abaixar um pouquinho, acho que não tá aparecendo para vocês aí, eles dobrando o joelho aí, ó, tá? Todos eles se prostrando, né? Querendo adorar aí ao Deus, mas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceu em pé, né, na presença, né, da estátua. Eles não adoraram a estátua de forma nenhuma, tá ok? Então, o que nós temos que aprender aí? A insanidade desse monarca. Muitas vezes é assim, tá? Uma pessoa quando está dentro da sua presunção, quando ele é um cara presunçoso, cheio de arrogância, ele acha que ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer o que quiser, fazer e desfazer. E quantas outras pessoas nessa terra estão vivendo da mesma forma? Fazendo e desfazendo, faz o que quer pelo seu poder aquisitivo, pela posição que encontra, posição religiosa, posição social, né, posição na frente de trabalho, e quer abusar muitas vezes, quer forçar as pessoas a fazer as suas vontades, a seu bel prazer e as suas vaidades, tá? E esse rei queria ser adorado como Deus, queria demonstrar através dessa estátua o poder e a magnitude do seu reinado, tudo aquilo que ele conquistou. Nós não vamos entrar nessa passagem, mas você sabe que depois Deus teve um encontro com Nabucodonosor e por 7 anos ele comeu capim como animal, não é verdade? Até a ciência ensina sobre essa coisa que acontece no ser humano, que ele se transforma em animal, não é verdade? Então Deus fez Nabucodonosor ficar no orvalho e na chuva, né, comendo por 7 anos capim ali para mostrar quem é realmente o rei dos reis e senhor dos senhores. Então não existe outro rei dos reis e senhor dos senhores a não ser o nosso rei, o nosso Deus que nós servimos, tá, meu irmão? Não existe ninguém superior ao nosso Deus, tá? Então a presunção que eu quero fazer nessa passagem aqui é nós entendermos uma coisa, irmão: a presunção é um perigo. A pessoa que é presunçosa, né, que se acham, que pensam que pode todas as coisas, porque eu sou mais santo que o outro, que eu sou mais crente que o outro. Até nisso às vezes a pessoa quer ser presunçosa, tá? E querendo que as pessoas sejam de acordo com a sua vontade. Ele baseia a igreja de acordo com a sua vida, com a sua vontade, tá? Nós vamos ver aqui o perigo da presunção. Peguei alguns versículos aqui para nós estarmos lendo, tá? Como é maravilhoso aprender a palavra de Deus. Presunção diz assim, ó.
para você ver como que é interessante às vezes, tá? Porque hoje, infelizmente, meu irmão, as pessoas acham que eles sabem todas as coisas, sabem mais do que o outro, tá bom? Mas diz aqui, ó, a palavra de Deus aqui, em Provérbios capítulo 3, verso 7. Olha, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tem pessoas que querem ser tão sábias, meu irmão. Ah, porque eu... Não. Sabe qual que é o princípio de sabedoria? É temer ao Senhor. O princípio de sabedoria é temor a Deus. Se você não teme a Deus, você não tem sabedoria nenhuma. Não é porque eu sei a Bíblia de cor e salteado, porque eu sei falar todas as palavras que tem aqui, mas se eu não tiver temor e amor, meu irmão, nada serei, tá? Então, tem pessoas dentro da igreja que são presunçosas, que eles acham que é mais do que o outro, melhor do que o outro, né? E quer fazer com que as pessoas se dobrem às suas vontades, na verdade, às suas presunções aí. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos, tá? Provérbios, capítulo 26, verso 12, diz assim, ó. Tem visto a um homem que é sábio a teus próprios olhos? Maior esperança há no touro do que nele, tá? Olha aqui diz Isaías 5:21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Cuidado, tá? Cuidado você querer achar, porque eu já sei, eu não preciso aprender a palavra de Deus. A insanidade desse monarca, eu não preciso acatar a vontade de ninguém, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, eu faço aquilo que eu sei, aquilo que eu entendi, eu faço, tá? Ele achou que ele era obrigado a fazer o que ele queria. E hoje dentro da igreja tem muitas pessoas da mesma forma, eu faço o que eu quero. Tá? Eu adoro a Deus quando eu quero, eu canto quando eu quero, eu prego quando eu quero, né? Eu vou para a igreja quando eu quero, eu não preciso viver orando. Eu já vi pessoas dizendo, eu não preciso orar, por que eu vou orar se Deus já sabe? E hoje está passando uma luta, tem pessoas que não lutam, não oravam agora, irmão, não para de orar, por quê? Porque agora aprendeu, a presunção dele mostrou e levou ele para o lugar que muitas vezes não queria chegar. Então cuidado com a presunção, tá? Nós temos que ser fiéis ao Senhor, meus irmãos, e não se estribar o nosso entendimento, mas entendimento do Senhor, tá? Ah, não tem problema nenhum pecar, porque, né, fulano de tal errou, pecou lá, nosso Deus é Deus de misericórdia. Olha a presunção e insanidade. Agora Sadraque, Mesaque e Abednego, não, ele falou, não, eu prefiro ficar firme com o Senhor do que fazer aquilo que eu penso que é normal, tá? Aquilo que eu penso que é certo. Então cuidado com a nossa altivez aí. Outra coisa que a pessoa também é presunçosa, né? No caso do rei aqui, a sanidade do rei, ele confiou nos seus bens. Olha aqui Salmo 49, verso 6. Os que confiam nos seus bens se gloriam na multidão das suas riquezas. Olha, quantos dos que confiam nas suas riquezas? Vai perecer, tá? Não confie nas suas riquezas. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim o homem que se gaba das dávidas que não dá, tá? Então não presumam, irmãos, em ser desta forma, tá bom? Vou ler Tiago 4,16 para finalizar essa parte aqui, ó. Vós vos jactais da vossa presunções. Ora, toda jactância tal como esta é maligna. Cuidado, meu irmão. Cuidado então aí com a insanidade. Muitas vezes nós achamos que nós somos alguma coisa, mas a Bíblia fala assim, ó. Você que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, tá? Esse rei, ele achava que ele era alguma coisa. Ele era presunção, né? Ele era presunçoso e achava que ele era alguma coisa. Mas nós não somos nada, meu irmão, sem a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Ok? Nós só somos alguma coisa, nós temos a pessoa bendita de Deus na nossa vida. Fé em meio à morte. Outra lição 2 aí. Fé em meio à morte. Não recusaram a sua fé, mesmo diante da morte. Olha que coisa interessante aí. Eles não recuaram, não recusaram. Vocês viram aqui no slide anterior, né? Aqui, aonde era obrigado a adorar a estátua, tá certo? Depois eles não adoraram, aqui eles não se prostraram. Aí foi feita uma ameaça, tá? Diante da ameaça do rei, mesmo dia da ameaça do rei, eles permaneceram fiel. Falou, olha, se vocês não se prostrarem, a minha presunção, as minhas vaidades, você não fazer aquilo que eu penso, tá? Eu estou dizendo isso também, que tem muitos pastores por aí presunçosos, que quer que faça as coisas de acordo com as suas vaidades, seu querer, tá? Fora da palavra de Deus, e às vezes nós não fazemos aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, tá? Então cuidado também com muitos ensinadores aí, porque hoje infelizmente, irmão, não é o nosso caso, nosso ministério, que nosso ministério, né, tem, mas é muito difícil, tá ok? Mas esses ministérios por aí, pessoas não têm formação nenhuma, não têm conhecimento nenhum, aí é pastor, abre igreja por aí, essas igrejas chamadas neopentecostais, cuidado, tá bom? Cuidado, tá bom? Porque senão muitas vezes quer forçar a pessoa a viver aí fora da palavra de Deus e achando que está adorando a Deus, tá bom?
mas isso é outro episódio, outro capítulo, outro estudo. Mas vamos aqui. Mesmo diante da morte, eles não recusaram, tá? A fé em Deus, eles permaneceram fiéis ao Senhor, tá? Então nós temos que ter resistência espiritual, meu irmão. Meu Deus, como está difícil hoje o cristão, como é difícil ter resistência espiritual. Qualquer luta, qualquer tribulaçãozinha, qualquer coisa, as pessoas já estão abandonando a fé, né? Como se abandonasse a fé, resolvesse o problema. Se sair da igreja, abandonar a fé e resolver esse problema, irmão, meu Deus do céu, eu sou o primeiro a aconselhar você a abandonar a fé. Mas não, você só vai alcançar a vitória se você permanecer fiel, chorando na presença do Deus que fez os céus e a terra. Orando, buscando a face do nosso Deus. Eu vou ler para vocês aqui, Efésios capítulo 3, verso 12. No qual nós temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele, irmão. É a nossa fé que nós temos ousadia de chegar diante de Deus, tá? Mesmo em meio a situações difíceis e adversidades, nós temos que permanecer fiéis ao Senhor, crendo no poder de Deus, na restauração de Deus, tá? Se Lázaro não tivesse confiado em Deus e tivesse sido igual aos seus irmãos, olhado para a circunstância, jamais ele teria sido ressuscitado, tá? Irmão, irmão, mas já quebrou, não importa, nosso Deus restaura. Meu irmão, mas é meu marido, já separou. Nosso Deus pode trazer de volta. Ok? Tudo não é impossível para o nosso Deus. Tudo é possível para o nosso Senhor. Tá? Mesmo diante da situação difícil, mesmo aí a luta, a morte, a destruição, permaneça fiéis ao Senhor. Tá? Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. No tempo oportuno, irmão, Deus vai te dar a vitória. Esses jovens aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, falou para o rei, rei, eu não vou adorar a sua estátua, eu não vou me curvar aos seus deuses e não vou me curvar também diante das suas vontades, não vou me curvar. Porque o Deus que eu sirvo vai me livrar da fornalha de fogo. Meu irmão, aí eu faço um parênteses para você aqui, para você entender. Fé em meio à morte. Todo mundo sabe que eles não foram livres da fornalha de fogo. O rei falou que ia jogar na fornalha de fogo se eles não adorassem, e foi o que aconteceu. Eles não dobraram, não adoraram, não aceitaram a proposta do rei e pegaram e lançaram na fornalha de fogo. O que você tem que aprender nesta manhã com essa lição? Meu irmão, o servo do Senhor, o cristão, não está isento de passar por prova. Você passa por luta. Você vai ser lançado na fornalha. Você vai estar na fornalha. Você vai passar por desemprego. Vai passar por enfermidade. Você vai passar por desilusões amorosas. Você vai passar decepções com o filho. Você vai passar decepções com o namorado. Você vai passar decepções no emprego. Você vai sofrer perseguições na igreja. Você vai sofrer problemas muitas vezes com falta de alimento na sua casa. Você vai passar por muitas tribulações no mundo. Você vai passar por situações difíceis. Mas agora tem a resposta fiel e verdadeira. Quando esse jovem estava lançado na fornalha de fogo, olha o que Deus fez com ele. Tá? Eles entenderam uma coisa. Mesmo a ameaça do homem. Passei por luta. Eu vou passar por luta. Foram lançados na fornalha de fogo. Mas entenderam uma coisa. Quando morrer é lucro. A Bíblia nos avisa, irmão, que quem ama Jesus, ele vai sofrer perseguição. Vai sofrer perseguição mesmo por causa da justiça. Eu falei para você, essa história que crente não passa, que crente não vai ser lançado na fornalha de fogo, é mentira. Falar que crente não passa tribulação, que crente não passa fome, que crente não passa desemprego, que crente não pode ficar doente, que cristão não pode ficar com isso, com aquilo, que não pode perder ente querido, que não pode sofrer acidente de carro, não morre. Não, essas coisinhas aí, irmão, não provém de Deus, irmão. A Bíblia fala e avisa que quem ama a Deus será perseguido por causa da sua fé. Viver um viver santo causa desconforto nas outras pessoas. O seu modo de viver santo vai desagradar as pessoas, desagradar muitas vezes alguém da sua família, o seu vizinho, alguém até mesmo da sua igreja, vai te perseguir, vai te caluniar, vai te maltratar. Algumas pessoas irão se opor e lutar contra você, contra mim, contra a igreja do Senhor. Mas em Jesus, irmão, nós podemos suportar e superar toda a perseguição. Porque sofrer por Deus é lucro. Tá? Olha o que diz Mateus capítulo 5, versos 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Irmão, a perseguição é lucro para nós. Quem não lembra da lição anterior que eu falei sobre Jó? Jó aguentou, irmão, a perseguição e teve lucro.
toda perseguição, todo o problema que você faz, você vai sair renovado e fortalecido, e a bênção vai ser maior no amanhã de Deus. Porque o seu aqui e agora é tristeza, angústia e tribulação, mas o amanhã de Deus é bênção e vitória, tá? Então, bem-aventurados que sofrem perseguição. Segundo essa intensa expectação e esperança que nós temos que ter, meu irmão, tá? Que nada nós vamos ser confundidos. Antes, com toda a confiança em Cristo, nós temos que estar com Ele sempre, engrandecido no seu corpo, seja na vida ou seja na morte. Nós temos que engrandecer a Deus tanto na vida quanto na morte, tanto na presença de Deus quanto muitas vezes na bênção e também na tribulação. Nós temos que ser fiel a Deus, entender que morrer com Cristo é grande, ou seja, morrer aqui no sentimento, no sentido de sofrer afrontas, perseguições, angústia, tá? E muitas vezes também até a morte física, né? Que muitos cristãos foram perseguidos na história da igreja, e até hoje em muitos países a igreja cristã é perseguidos, né? Por professar a sua fé, e são mortos lá. Graças ao Senhor, nosso país não tem esse tipo de perseguição. Tem perseguições muitas vezes, né? De tentar calar a nossa voz, mas não perseguição de fazer mal pra gente. Tá? Mas mesmo assim, vamos ler Filipenses capítulo 1, verso 20 e verso 21. Filipenses, vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 20 e verso 21. Diz assim: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, que eu possa ser usado para alcançar. Se os profetas antes de nós foram perseguidos, quem sou eu? Não é verdade? Tem pessoas, irmão, estou sendo perseguido na igreja, vou sair da igreja. Estou sendo perseguido, eu vou parar de fazer isso. Estou sendo isso. Irmão, você não é melhor que Jesus, não. Eu não sou melhor que Jesus, Jesus nem melhor que os apóstolos. Eles foram perseguidos, maltratados, injuriados e permaneceram fiel ao Senhor. Tá? Então permaneça fiel ao Senhor. Olha o que diz aqui em 1 Pedro capítulo 4, verso 16. Mas se padecerdes como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus, tá? Todo-Poderoso. Antes glorifique a Deus, meu irmão. Se você padecer como cristão. Agora, se você padecer por causa das suas concupiscências, porque você comprou, não pagou, que você usou seu cartão de crédito e estourou o limite, agora não consegue pagar. Se você está sofrendo porque você fez uma fofoca aí, caiu aí, está tendo contenda e briga. Se você está sofrendo por outras coisas, aí não tem que se gloriar, não. Mas se você está sofrendo porque você realmente faz a vontade de Deus e agrada a Deus, aí você glorifica a Deus, porque Deus ele é contigo, tá certo? Então não se preocupe, irmão, porque quando você está na presença de Deus, morrer é lucro, é ganho, tá? Então é importante nós entendermos isso aí, que nosso Deus ele é conosco, tá? Então a fidelidade de Deus na hora da adversidade revela de fato quem nós somos. É a sua fidelidade com Deus. Se você realmente está fazendo a sua vontade, a vontade do Senhor, tá? Então essa é a importância para nós, tá? E o nosso Deus, ele não nos deixa confundido, mas ele confunde o inimigo. Como eu falei para vocês, Deus não nos isenta, irmão. Deus não nos isenta de passar tribulação, tá? Deus não vai deixar você de passar por situação difícil, problema com filho, marido, escola, trabalho, tudo. Deus não vai proibir, tá? Então foi lançado 3 na fornalha, mas o rei viu 4 pessoas dentro da fornalha. O que eu quero que você entenda com isso, meu irmão? Deus está conosco na fornalha. Deus está com você no momento da prova. Deus está com você no momento da luta, tá? A promessa de Deus é que Ele estaria conosco até a consumação do século. Se passares pelo fogo, ali estarei. Né? Se você estiver diante da presença de Deus, a Bíblia fala que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meu irmão, Deus ele está com você na luta. Você não está sozinho e vai te dar força para suportar e força para vencer todas as situações, todas as fornalhas da vida. Eu não sei qual fornalha você está passando nesta manhã, mas uma coisa eu sei, você não está sozinho. Você pode estar desamparado pelos irmãos da igreja, pode estar desamparado pelos obreiros da igreja, pode estar desamparado pelos seus familiares, mas Deus não te desampara. A Bíblia fala assim, porventura, lá em Isaías diz, porventura pode uma mãe, né, que amamenta o seu filho, esquecer do seu filho? Porventura, se ela se esquecer, eu todavia não me esquecerei, diz o Senhor. Meu irmão, Deus não esquece de ti. Deus está contigo na batalha. E se você ficar firme, a vitória é certa em nome de Jesus.
Fica firme, meu irmão, tá? Porque o rei lançou 3 na fornalha, mas na fornalha tinha 4 pessoas, porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Então nessa luta, as pessoas vão olhar para você e vai falar: como pode ser que ela está suportando tudo isso? Porque Deus está contigo na fornalha. Porque Deus está com você, te ajudando e te socorrendo nas suas dificuldades e adversidades. E a vitória é certa em nome de Jesus. E quando o rei viu isso, e eles não foram queimados na fornalha de fogo. Você pode ver no slide aí, que os homens que lançaram eles na fornalha, morreram pelo calor e o ardor do fogo. Pela proximidade do fogo da fornalha. Porque o rei, na sua insanidade, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Além da quentura que já estava, mandou aquecer 7 vezes mais. O que você aprende com isso nesta manhã? Às vezes a luta tá difícil e ela se intensifica 7 vezes mais. Fica pior ainda, tá? Porque o inimigo quer fazer de tudo para te fazer ver sofrer, para te fazer ver você cair, para você ver você se queimar. Mas ele se esquece que com você está o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. E debaixo da sua sombra você vai estar seguro. Porque a sombra do Onipotente você vai descansar em nome de Jesus. É na sombra do Onipotente, meu irmão, que praga alguma chegará na tua tenda. Por mais difícil que seja, Deus vai estar contigo, te dando bênção e vitória. Fica firme e adore ao Senhor na beleza da tua santidade. E esses homens aí viram o rei. E depois que o rei viu isso, meu irmão, quando viu aí eles na fornalha, tirou-os eles de dentro da fornalha e falou: saia para fora. E os 3 saíram e nem cheirava fumaça e não se queimou nada, a não ser as cordas que eles estavam amarrados. E quando eles saíram, o próprio rei Nabucodonosor adorou o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Esta prova que você está passando, pode ter certeza, pessoas se converterão, porque verão em ti a pessoa gloriosa de Cristo, porque Deus estava contigo. Deus muitas vezes faz a gente passar por isso, para que muitas almas possam ser salvas. Eu não creio com aquela irmã, com aquele irmão, com aquele ser, com aquela jovem, passou por tudo aquilo e permanece em pé. Eu vou ter que servir esse Deus que ele serve. Você acredita? É por isso que muitas vezes você passa por situação, porque através da sua prova, muitas pessoas vão chegar à presença de Deus. E esse rei e todo o seu reino adorou o rei, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Você não está vendo, mas tem pessoas que estão vendo o seu sofrimento. E está vendo também a sua e verão a sua vitória e vai glorificar a Deus juntamente com você. Meu irmão, você é canal de bênção. Até na luta, você é canal de bênção. Até na prova, nós somos canal de bênção para este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Fique firme, que Deus está contigo na fornalha. Em Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, eu estou ensinando aqui, eu estou sentindo a graça de Deus e vendo toda a luta que eu já passei. Toda a dificuldade que eu passei, e Deus estava em todas elas. Deus estava em todas elas, porque nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vai aí mais um ensinamento para você. Em Deus nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tá aí o slide aí, ó. A capinha, né, como super-homem, né, como Superman aí. Meu irmão, vamos pegar o exemplo dessa foto aí. Os heróis da televisão que a gente vê, então a gente vê os heróis da TV, né? Os heróis são imbatíveis, tudo, mas eles também passam por situação difícil. Mas eles acreditam na força e no poder que eles têm, tá? O que eu quero que você entenda nessas coisas. Não estou pedindo para você se estribar nas suas próprias forças e no seu próprio entendimento, não, no seu próprio conhecimento. Nós temos que confiar na força que vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. Tá? Em Deus nós somos mais que vencedores. Meu irmão, essa prova, essa luta, essa dor não pode te afastar da pessoa de Cristo. Tá? O que vai mostrar que as suas escolhas demonstram quem nós somos é no momento da luta que vai mostrar que você não vai se separar de Deus por motivo algum, irmão. Nada neste mundo vai separar você do amor de Deus. Nada vai fazer você sair, desistir, porque aquele que recuar minha alma não tem prazer nele. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 8, verso 35, verso 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou, irmão. E sabe uma coisa, aquele que ama faz tudo pelo outro.
tá? Aquele que ama faz tudo por quem luta. Isso mesmo, irmã Juliana, né? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Nós somos mais que vencedores, meu irmão, porque Ele nos amou, e aquele que ama faz tudo em prol da sua vida. Então eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, não é essa provinha, essa luta, essa tribulação, meu irmão, vai aquecer 7 vezes mais a fornalha. Não se preocupe, porque nada neste mundo, se você permanecer fiel ao Senhor, vai te separar da bondade e da graça do nosso Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha que diz aí também, primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Vamos lá, 1 João 5, verso 4. Diz assim, a palavra de Deus diz que tudo, olha para você ver, tudo, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé, tá? O que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Meu irmão, quando fala nascido de Deus, vou fazer um parênteses aqui para você entender. Eu sei que a hora está passando rápido demais, mas é importante você entender isso. O nascido de Deus, tá? Porque o mundo fala que todo mundo é filho de Deus. Ninguém. O mundo, nós todos que quando vem esse mundo, ele vem como sendo criatura de Deus. A gente só é filho de Deus aqueles que aceitam os preceitos do Evangelho. Conforme está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, verso 12. Todos quanto receberam quem? A Cristo, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Filhos de adoção, tá? Mediante a fé em Cristo e mediante o batismo. E o batismo também só é válido mediante o entendimento que você tem do pecador que você é, dos pecados cometidos e que você realmente se arrependeu dos seus pecados e quer viver uma nova vida. Somente assim que você se torna filho, tá? Outra forma é balela, tá? Outra forma não tem base bíblica e não provém do ensinamento de Cristo do Evangelho. Mas espera um pouquinho, nascido de Deus, irmão, é aquele que é gerado pela palavra, aquele que é gerado pelo poder do Espírito Santo, aquele que aceitou Cristo como seu Salvador e agora mora dentro de você a pessoa bendita do Espírito Santo, tá? Que faz você vivenciar a alegria de estar com Cristo em meio às lutas e em meio à tribulação, tá? Em meio às dificuldades, em meio às bonanças. Tudo isso vai trazer para você ser nascido de Deus. Nascido de Deus, ele tem a fé firmada em Cristo, na rocha inabalável. Não importa a situação, não importa o problema, a fé dele continua em Cristo. Assim conforme diz o salmista, né, no Salmo 121, se não me falha a memória. Elevo os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A sua fé está firmada em Cristo, porque é nascido em Deus, tá? Então Deus, irmão, já providenciou a nossa vitória, de modo que nós podemos descansar, sabendo que o seu amor nunca falhará, tá? Então Deus já providenciou a nossa vitória. E tudo que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Ter a convicção de que Ele tem tudo sob o seu controle e cumprirá todas as suas promessas para os fiéis da terra. Todas as suas promessas ele cumprirá, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O segredo é estar em Cristo Jesus, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio da pessoa bendita de Cristo. E o amor maior demonstrado por nós é que ele se entregou por mim e por você, meu irmão, na cruz do Calvário. Ele sendo um homem falho, muitas vezes aqui sofreu as perseguições, né, as angústias deste mundo. Ele estava aí muito, né, com um anseio de fazer as suas vontades, de fazer a vontade do Pai, que é salvar o mundo. Se ele se entregou por você, agora imagine agora ele sendo o leão da tribo de Judá, né? Aquele que João viu no Apocalipse capítulo 5, diz que ele chorava muito, que ninguém era digno de abrir o livro, nem desatar o seu selo. Mas a Bíblia fala, não chore, João, porque aí está o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que foi morto e reviveu. Ele é digno de abrir o livro, meu irmão. Então Jesus Cristo Todo-Poderoso vai fazer você mais que vencedor em Cristo Jesus. Não creia na palavra de Deus, tá? Deus é o nosso escape em tempos de aflições, irmão. Do teu socorro, ele vem de Deus. Meu irmão, o teu socorro, ele vem do Senhor. Não vem do homem, não vem de ninguém. Ele vem de Deus. Creia que Deus ele traz para você socorro, tá bom? Já estou finalizando, vou ler aqui as promessas que Deus tem para os seus filhos. Promessam de vitória, tá? Olha que diz o Senhor aqui, tudo é Deus que envia. Deus enviou o anjo lá na fornalha de fogo para estar com ele. Deus enviou também no mesmo livro de Daniel um anjo para poder fechar a boca do leão quando Daniel foi lançado nas covas dos leões,
tá? Então o cristão, quando estiver passando por lutas, sabe da proteção divina. Vou falar um pouco sobre a proteção divina. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O teu socorro vem do Senhor. Salmo 125, verso 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O teu escape das aflições da vida vem do Senhor. Tá? Lucas capítulo 21, verso 18. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça, porque o Senhor tem cuidado de vós. Zacarias capítulo 2, verso 5. Pois eu, diz o Senhor, serei para ele um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Meu irmão, você está guardado em Cristo, em Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 3, lê lá. Você está escondido em Cristo, em Deus. Eu sempre faço esse exemplo lá com os irmãos na escola bíblica dominical. Para você entender, você que vai ouvir esse vídeo, para você entender o que eu quero dizer, você está escondido em Cristo, em Deus. Imagine só, né? Uma mãe pega um bebezinho no colo e protege o bebê com a própria corpo dela. Ela pega o bebezinho e se protege o corpo dela. Aí o que o marido faz? O marido vem, pega a mãe e o bebê já está protegido pela mãe e protege a mamãe e o bebê. Ela põe o seu corpo sobre os dois. É isso que Deus está fazendo conosco, tá? Jesus pegou você no colo e Deus veio e cobriu Jesus e cobriu você também com a proteção dele. Tá certo? Então Deus é o nosso socorro em tempo de angústia. Então que Deus em Cristo, meus irmãos, possa nos abençoar, tá? E entender que com persistência, fé e consistência de caráter, irmão, consistência de caráter cristão, demonstra ser cristão pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Você vai demonstrar que você é crente. Carregar a Bíblia debaixo do braço, andar com terno e gravata, cantar, pregar, profetizar, isso não mostra caráter cristão. Caráter cristão é não se contaminar com este mundo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminou com este mundo. Permaneceu fiel na presença do Senhor. E quando você tem a consistência de caráter, nós obtemos sucesso e vitória diante dos inimigos, tá? Então, conclusão. Por fidelidade, os jovens escolheram entregar os seus corpos ao fogo, a deixar de confiar e adorar no Senhor Deus. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme a nossa fidelidade ao Senhor, tá? Nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Que Deus em Cristo vos abençoe e que a graça de nosso Deus possa nos alcançar e vamos ficar firme na presença do Senhor. Vou estar louvando o Senhor com mais um hino nesta manhã, né? Que eu falei para os irmãos, nós vamos estar adorando ao Senhor com mais um hino e vamos estar dando o término já da palavra de Deus nesta manhã. Vamos louvar o hino 303 da nossa harpa, tá? Glória a Jesus.
Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Meus irmãos, que Deus em Cristo possa vos abençoar ricamente com esta palavra nesta manhã. Vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos demonstrar nosso caráter cristão diante de Deus, tá? Porque, como eu sempre falo, uma coisa é o álcool que vocês conhecem, uma coisa é o álcool que a minha família conhece, mas o mais importante também, não que os outros não sejam importantes, mas o mais importante é esse Walker que o nosso Deus conhece. Será que verdadeiramente eu sou servo do Senhor? Tá? Então nossas atitudes, a nossas escolhas vai fazer quem vai falar para Deus quem nós somos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar para nós darmos término do trabalho. Que vocês possam ter um excelente domingo na presença do Senhor e um ótimo início de semana com o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, somos gratos ao Senhor por tudo quanto nós aprendemos nesta manhã, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a ser ouvinte e praticante da Tua palavra. Não só meramente ouvinte, Senhor, para nós não sermos semelhante ao homem imprudente que edificou a casa sobre a areia, mas que nós possamos ouvir a Tua palavra, pôr em prática e ser fiel ao Senhor em minhas tribulações, meu Deus, para nós sermos comparados ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha bendita, que é a pessoa bendita do Seu Filho, Jesus Cristo, ó Deus. Guarde a tua igreja, dá bênçãos e vitória para ela, Senhor. Livra-as do todo mal. Ajuda elas nessa perseguição, nas fornalhas da vida, meu Deus e meu Pai. E entrega pela bênção a vitória. Nós cremos no teu poder, na tua salvação. Nós cremos na tua cura. Nós cremos, ó Deus, na tua promessa. Em meio às dificuldades, permanecemos fiéis ao Senhor, crendo no teu poder, ó Pai. Assim eu peço a tua bênção, a tua graça, a tua vitória na vida de cada um. É que eu peço, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Receba a bênção apostólica. Estenda suas mãos aí na sua casa, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. A minha paz do Senhor a todos os irmãos, ao pastor José Dias, nossa irmã Hilda. Deus abençoe, minha irmã, né, pelos agradecimentos aí. A todos vocês que permaneceram fiéis, né, ao Senhor e também à sua palavra. Deus abençoe em Cristo Jesus. Tenha um ótimo domingo. Amém. Graça e paz a todos.